Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Fonte Encantada. No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, onde a luz do sol mal conseguia penetrar o dossel denso das árvores, havia uma fonte que ninguém ousava mencionar em voz alta. A lenda dizia que suas águas tinham o poder de realizar qualquer desejo, mas aqueles que se atreviam a bebê-la logo descobriam que seus sonhos eram cobertos por um preço terrível. Era um lugar sombrio, envolto em neblina perpétua, como se a própria natureza tentasse esconder seu segredo. Uma jovem chamada Clara, desesperada para salvar sua irmã mais nova de uma doença incurável, ouviu falar da fonte através de um velho camponês. Ele a alertou sobre os perigos, mas ela não tinha outra opção. Sua busca começou ao amanhecer, quando as primeiras aves começaram a cantar. Ela carregava apenas um frasco vazio e uma esperança que já começava a falhar. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se a floresta estivesse testando sua determinação. Ao entrar mais profundamente na mata, Clara percebeu que algo estava errado. Os pássaros pararam de cantar, e o ar ficou denso, quase palpável. Ela sentiu olhos invisíveis observando-a, como se as árvores tivessem vida e estivessem conspirando contra ela. O som do vento era interrompido por sussurros ininteligíveis, que ecoavam como vozes distantes. Seu coração batia forte, mas ela sabia que não podia voltar. Finalmente, após horas de caminhada, ela encontrou a fonte. Era uma bacia de pedra antiga, coberta de musgo e entalhes estranhos que brilhavam fracamente na penumbra. A água dentro dela era cristalina, mas parecia pulsar com uma energia sinistra. Clara hesitou por um momento, mas então se lembrou do rosto pálido de sua irmã. Ela murmurou seu desejo enquanto enchia o frasco, prometendo tudo o que fosse necessário para salvá-la. Assim que tocou a água, uma sensação gelada percorreu seu corpo, e uma risada baixa ecoou ao seu redor. Quando voltou para casa, sua irmã estava curada, mas Clara começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Sua pele estava mais fria, sua sombra parecia distorcida, e às vezes ela acordava à noite com a sensação de que alguém estava ao pé de sua cama. Era como se algo tivesse vindo com ela da floresta. Dias se transformaram em semanas, e as mudanças em Clara se tornaram mais evidentes. Sua aparência física começava a mudar de maneira assustadora. Suas mãos, outrora suaves e jovens, agora exibiam veias proeminentes e manchas escuras, como se o tempo estivesse se movendo mais rápido para ela. Seus olhos refletiam uma luz estranha, algo que as pessoas da vila notavam, mas evitavam comentar. Os murmúrios começaram. Primeiro, eram cochichos nas esquinas do mercado, depois conversas abafadas nas tavernas. As pessoas evitavam cruzar seu caminho, temendo que sua presença trouxesse má sorte. Alguns até sugeriam que Clara havia feito um pacto com forças obscuras para salvar a irmã. Ela tentava ignorar os olhares e os sussurros, mas o peso da culpa e do medo crescia dentro dela. Certa noite, Clara teve um sonho vívido. Ela estava de volta à floresta, cercada por figuras sombrias que dançavam ao redor da fonte. Elas sussurravam seu nome, oferecendo mais poder, riqueza e felicidade se ela aceitasse outro acordo. Quando ela tentou fugir, as figuras a agarraram, suas mãos frias como gelo. Ela acordou gritando, suando frio, com a certeza de que aquilo não era apenas um sonho. Desesperada por respostas, Clara decidiu retornar à fonte. Talvez houvesse uma maneira de reverter o que havia acontecido. Ela precisava entender o que a fonte queria e como poderia escapar de seu controle. Mas, ao pensar nisso, uma voz sussurrou em sua mente: o sacrifício já foi feito. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que não havia como voltar atrás. Clara partiu antes do amanhecer, carregando apenas um punhal e a memória dos sonhos que a assombravam. A floresta parecia ainda mais sombria do que antes, como se reconhecesse sua presença e a rejeitasse. À medida que se aproximava da fonte, os sons da natureza desapareciam completamente, deixando apenas um silêncio opressivo. Quando chegou ao local, a fonte estava diferente. A água agora brilhava com uma luz vermelha pulsante, e os entalhes na pedra pareciam ganhar vida, movendo-se como serpentes sob a superfície. Clara sentiu uma força irresistível puxando-a para frente,
como se a fonte a estivesse chamando. Ela tentou resistir, mas suas pernas se moveram involuntariamente até a beira da bacia. As figuras sombrias apareceram novamente, desta vez mais claras. Elas eram formas humanas distorcidas, com rostos que pareciam derreter e olhos vazios. Uma delas se aproximou de Clara e sussurrou: "Você pertence a nós agora." Clara tentou recuar, mas sentiu algo agarrar seu tornozelo. Olhando para baixo, viu que dedos escuros emergiam da água, puxando o ar para dentro. Ela conseguiu se libertar com um grito, cortando os dedos com um punhal. A água começou a borbulhar furiosamente, e as figuras sombrias desapareceram. Clara correu de volta para a vila, mas sabia que a fonte não a deixaria em paz. Ela havia selado seu destino ao tocar aquela água. De volta à vila, Clara tentou retomar sua vida normal, mas era impossível. Sua aparência continuava a mudar, e agora as pessoas começavam a evitar até mesmo sua irmã, temendo que a maldição pudesse se espalhar. Clara se isolou, incapaz de encarar os olhares de medo e repulsa. Certa noite, enquanto observava seu reflexo no espelho, ela percebeu algo horrível: sua imagem não se movia mais em sincronia com ela. O reflexo sorria enquanto ela chorava, e seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Clara gritou e jogou o espelho no chão, mas o som do vidro quebrando foi substituído por uma risada baixa e gutural. Os sonhos voltaram, mais intensos do que nunca. Desta vez, ela viu a fonte consumindo tudo ao seu redor: a floresta, a vila, até mesmo sua irmã. E no centro de tudo, estava ela, transformada em uma criatura sombria e disforme. Acordou ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabia que não havia escapatória, a fonte estava consumindo sua alma, pedaço por pedaço. Desesperada, Clara procurou o velho camponês que havia mencionado a fonte pela primeira vez. Ele a ouviu em silêncio e, por fim, disse: "Há uma maneira de quebrar o ciclo, mas você deve estar disposta a pagar o preço final." Clara concordou sem hesitar. Qualquer coisa seria melhor do que continuar vivendo como uma prisioneira de sua própria maldição. O camponês explicou que a única maneira de quebrar o vínculo com a fonte era destruir sua essência. Para isso, Clara precisaria mergulhar na água e enfrentar a força que habitava ali. Era um ato de coragem e sacrifício, pois ela não sairia viva. Mas, ao mesmo tempo, isso libertaria todos que haviam sido tocados pela maldição. Clara retornou à floresta pela última vez. Seu corpo tremia de medo, mas sua determinação era maior. Quando chegou à fonte, a água parecia mais escura e densa, como se soubesse o que estava por vir. As figuras sombrias surgiram novamente, tentando dissuadi-la, mas ela as ignorou. Com um último suspiro, Clara mergulhou na fonte. A água a envolveu como milhares de agulhas geladas, e ela sentiu uma presença antiga e poderosa invadindo sua mente. Lutou com todas as suas forças, canalizando toda a dor e o sofrimento que havia enfrentado. Finalmente, com um grito ensurdecedor, a fonte explodiu em uma luz ofuscante. Quando a luz se dissipou, a fonte havia desaparecido, deixando apenas uma cratera seca. Na vila, as pessoas sentiram uma mudança imediata. As doenças inexplicáveis cessaram, e os pesadelos que assombravam muitos sumiram. Clara, no entanto, nunca mais foi vista. Dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir uma risada suave ecoando pela floresta. Alguns afirmam que é Clara, finalmente livre, enquanto outros acreditam que a fonte ainda vive, esperando por sua próxima vítima. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode